Bom, agora eu vou estudar atendimento para o Banco do Brasil. Só que eu vou ler agora a Lei 10.048 até 2098. 2048 e 2098 são as leis de atendimento prioritário para deficientes e idosos. Para saber que o Congresso Nacional decreta a sanção da seguinte lei de atendimento das pessoas específicas e de outras providências. E isso aqui eu não sei se está desatualizado, tá? Porque esse material é velho. Mas eu vou fazer outro vídeo novo, Alex. As pessoas portadoras de deficiência, os idosos com idade igual ou superior a 60 anos e os tá. As pessoas portadoras de deficiência, os idosos com idade igual ou superior a 60 anos, as gestantes, as lactantes e as pessoas acompanhadas por crianças de colo terão atendimento prioritário nos termos desta lei. As repartições públicas e empresas concessionárias de serviços públicos. Concessionários de serviços públicos são obrigadas a dispensar atendimento prioritário por meio de serviços individualizados que assegurem tratamento diferenciado e atendimento imediato às pessoas a que se refere o artigo 1º. Aqui, ó, repartição pública estão obrigadas. Repartição pública e concessionárias obrigados. Parágrafo único. Assegurado em todas as instituições financeiras a prioridade de atendimento às pessoas mencionadas no artigo 1. Artigo 3. As empresas públicas de transporte e as concessionárias de transporte coletivo reservarão assentos devidamente identificados aos idosos, gestantes e lactantes, pessoas portadoras de deficiência e pessoas acompanhadas por crianças de colo. Artigo 4. Os locadores sanitários públicos, bem como os edifícios de uso público, terão normas de construção para efeito de licenciamento da respectiva edificação, baixadas pela autoridade competente, destinada a facilitar o acesso e uso desses locais pelas pessoas portadoras de deficiência. Artigo 5. Os veículos do transporte coletivo a serem produzidos após 12 meses de publicação dessa lei serão planejados de forma a facilitar o acesso ao seu interior das pessoas portadoras de deficiência. Súmula 2. As propriedades, os proprietários de veículos de transporte coletivo em utilização terão um prazo de 180 dias. 180. 180 dias a contar da regulação para proceder às adaptações necessárias ao acesso facilitado das pessoas portadoras de deficiência. Súmula 6. A infração o disposto nesta lei sujeitará os responsáveis. Isso aqui é o que é importante, infrações. No caso do servidor ou de chefia responsável pela repartição pública, as penalidades previstas na legislação específica. No caso de empresas concessionárias de serviço público, a multa é de R$ 500 a R$ 2.500 por veículos, sem as condições previstas no artigo 3 a 5º. Inciso 3. No caso de instituições financeiras, as penalidades previstas no artigo 44, inciso 1 e 2 e 3 da Lei 4.595. E, no caso do Banco do Brasil, é essa cara aqui, ó, Lei 4.595. Mas o problema, essa lei tá no edital? Nem ideia. E eu acabei de lembrar que eu tenho um trequinho de conteúdo dessa apostila. Deixa eu ver aqui. Lei 10.048, Lei 8.098, Regulamento de Serviços Bancários, Etiqueta Empresarial. Nada a ver, não achei nadinha. Quer saber? Vamos lá mesmo. Mestre Google, me ensine. Vamos ver o que tem lá nessa leizinha. Lei 595. Lei 595. Quer dizer, é 4595. 4595. No Planalto. Dispõe sobre a política de instituições monetárias, bancárias e creditícias que cria o Conselho Monetário Nacional de outras providências. Talvez isso aqui esteja no conteúdo de bancários. Conteúdo de conhecimentos bancários que eu tenho aqui. Eu tenho conteúdo bancário, mas eu acho que não tem nada aqui. Deixa eu ver. Taxa, Banco Nacional. Tem outra pergunta aqui nesse treco de bancário. Cara, por que tem mais de 20 perguntas disso? De bancário, cara. Na verdade é a parte mais importante da prova, né? A linha de vendas. Cálculos, letra de câmbio, espécie de garantia pessoal, várias letras de entrega, contrato swap, termos futuros, contratação, Syscom, Profi 60,
A coisa que não tem nenhuma lei aqui, fucker. Atribuições, FAP, tributação, imposto de renda. Nope. Cadernos de poupança. Tipo, não tem. Esse conteúdo aqui, ele não tá organizado. Ele não tá organizado em... como é que se diz? Não está organizado em... Não está organizado em leis. Prontinho. Só tem isso aqui. São 79,98. São 11 páginas de atendimento. Muito pequeno, né? Vou voltar aqui. Artigo 44. Mestre Google, me diga o que tem no artigo 44 usando o F3. Se você aperta F3, você encontra as coisas. Simular um 44. 44. O 44 está aqui, está invalidado. Quer dizer, tá riscadinho, né? Opa, uma pena, né? Artigo 44, inciso 2. Tá riscadinho, não funciona mais, não vale mais. Parece que é do desde 2017. Olha aí, provou que essas informações desse treco aqui tá desatualizado. Bom, vamos lá, vamos continuar. Eu achei que ainda tinha bastante páginas, só que quando eu vejo tem pouquinho ainda para atendimento. Vamos lá, tá. Tem 3 páginas para essas duas leis, né? Só uma página para essa lei de 44. Parágrafo único. As penalidades de que trata este artigo serão elevadas ao dobro em caso de incidência. Artigo 7. O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 60 dias, contado da sua publicação. Esta lei entra em vigor, Brasília, Fernando Henrique Cardoso, Daí, este texto não substitui publicado no Diário Oficial da União. Daí, Lei 2098. Estabelece normas gerais de critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida e de outras providências. O Presidente da República faz saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Capítulo 1. Disposições gerais. Artigo 1. Esta lei obedece às normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com a mobilidade reduzida, mediante supressão de barreiras e de obstáculos nas vias e espaços públicos, no mobiliário urbano e na construção de reforma de edifícios e nos meios de transporte e de comunicação. Basicamente o que está escrito lá na Lei de Proteção dos Deficientes, né? Para os fins desta lei, são estabelecidas as seguintes definições: acessibilidade e barreiras. Acessibilidade é a possibilidade de condição de alcance para a utilização com segurança e autonomia dos espaços mobiliários e equipamentos urbanos, nas edificações dos transportes e dos sistemas de meios de comunicação por pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida. E barreiras, essa coisa aqui praticamente é o que cai quando se tem direitos da pessoa com deficiência, né? E barreiras: qualquer trave ou obstáculo que limite ou impeça o acesso à liberdade de movimento e à circulação com segurança das pessoas classificadas em barreiras arquitetônicas urbanísticas existentes nas vias públicas e nos espaços de uso público. Barreiras arquitetônicas na edificação, as existentes no interior das edificações públicas e privadas. Barreiras arquitetônicas nos transportes existentes nos meios de transporte. Barreiras nas comunicações: qualquer entrave ou obstáculo que dificulte ou impossibilite a expressão ou recebimento de mensagem por intermédio dos meios do sistema de comunicação, sejam ou não de massa. Terceira, quer dizer, já falou as barreiras, agora a outra coisinha: pessoa portadora de deficiência com mobilidade reduzida. Esse termo significa aqui a temporária ou permanente tem limitada, temporária ou permanente. Tem limitada sua capacidade de relacionar-se com ao meio e de utilizá-lo. Quarto termo: elemento de urbanização. Qualquer componente das obras da urbanização, tais como os referentes à pavimentação, saneamento, encanamento para esgotos, distribuição de energia elétrica, iluminação pública, abastecimento, distribuição de água, paisagismo e os que materializam as indicações de planejamento urbanístico.
Mobiliário urbano, o termo mobiliário urbano é o conjunto de objetos existentes nas vias dos espaços públicos. Próxima pagininha. Dobra bonitinho. Superpostos os adicionados aos elementos da urbanização ou da edificação de forma que sua modificação ao traslado não provoque as alterações de substâncias nestes elementos, tais como semáforos, postes de sinalização e similares, cabines telefônicas, fontes públicas, lixeiras, fontes públicas, fontes, será que é fonte de água? Fontes públicas, lixeiras, toldos, marquises, quiosques e quaisquer outros de natureza análoga. E o último termo, ajuda técnica. Qualquer elemento que facilite a autonomia pessoal ou possibilite o acesso ou o uso de meio físico. Capítulo 2. Os elementos da urbanização. Artigo 3. O planejamento e a urbanização das vias públicas, dos parques e dos demais espaços de uso público deverão ser concebidos e executados na forma a torná-los acessíveis para as pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida. Artigo 4. Nas vias públicas, os parques e os demais espaços de uso público existentes, assim como as respectivas instalações de serviços imobiliários urbanos, deverão ser adaptados obedecendo-se ordem de prioridade que visa a maior eficiência das modificações, no sentido de promover mais ampla acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com a mobilidade reduzida. Artigo 5. Projeto e o traçado dos elementos de urbanização públicos e privados de uso comunitário, nestes compreendidos os itinerários, as passagens de pedestres, os percursos de entrada e de saída de veículos, as escadas e rampas deverão observar os parâmetros estabelecidos pelas normas técnicas de acessibilidade na Associação Brasileira de Normas Técnicas, a BNT. Artigo 6. Os banheiros de uso públicos existentes ou de construir ou a construir em parques, praças, jardins e espaços livres públicos deverão ser acessíveis e dispor pelo menos de um sanitário, de um lavatório que atendam às especificações das normas técnicas da BNT. Artigo 7. Em todas as áreas do estacionamento, o uso de veículos localizados em vias ou em espaços públicos deverão ser reservadas vagas próximas dos acessos de circulação de pedestres, devidamente sinalizadas para veículos que transportam pessoas portadoras de deficiência com dificuldade de locomoção. Parágrafo único. As vagas a que se refere o caput deste artigo deverão ser em número equivalente a 2% do total, garantido no mínimo uma vaga devidamente analisada e com as especificações técnicas de desenho e traçado de acordo com as normas técnicas vigentes. Capítulo 3. Do desenho e da localização do mobiliário urbano. Artigo 8. Sinais de tráfego, semáforos, postes de iluminação, ou quaisquer outros elementos verticais de sinalização que devam ser instalados em itinerário ou espaço de acesso para pedestres deverão ser dispostos de forma a não dificultar ou impedir a circulação e de modo que possam ser utilizados com a máxima capacidade. Artigo 9. Os semáforos para pedestres instalados nas vias públicas deverão estar equipados com mecanismos que emitam sinal sonoro suave, intermitente sem estridência ou com mecanismos alternativos que sirva de guia ou orientação para a travessia de pessoas portadoras de deficiência visual, se a intensidade do fluxo de veículos e a periculosidade da via assim determinem. Artigo 10. Os elementos do mobiliário urbano deverão ser projetados e instalados em locais que permitam que sejam eles utilizados pelas pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida. Capítulo 4. A da acessibilidade nos edifícios públicos e ou do uso coletivo. Artigo 11. A construção e ampliação ou reforma de edifícios públicos ou privados destinados ao uso coletivo deverão ser executadas de modo que se tornem acessíveis às pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida. Para os fins, parágrafo único, para os fins disposto neste artigo, na construção ampliada ou reformada de edifícios públicos ou privados destinados ao uso coletivo deverão ser observados pelo menos os seguintes requisitos de acessibilidade. Inciso 1. Nas áreas externas ou internas da edificação, destinadas à garagem e a estacionamento do uso público, deverão ser reservadas vagas próximas aos acessos, circulação de pedestres devidamente sinalizados para veículos que transportam pessoas portadoras de deficiência com dificuldade de locomoção permanente. Pelo menos um dos acessos ao interior do edifício deverá estar livre de barreiras arquitetônicas e de obstáculos que impeçam ou dificultem a acessibilidade da pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida. Pelo menos um dos itinerários que comunique horizontal e verticalmente todas as dependências e serviços do edifício entre si e com o exterior deverá cumprir os requisitos de acessibilidade de que trata esta lei. A quarta, os edifícios deverão dispor pelo menos de um banheiro acessível, distribuindo-se seus equipamentos acessórios de maneira que possam ser utilizados por pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida. Artigo 12.
Os locais de espetáculo, conferências, aulas e outros de natureza similar deverão dispor de espaços reservados para pessoas que utilizem cadeiras de rodas e de lugares específicos para pessoas com deficiência auditiva e visual, inclusive com acompanhantes de acordo com a ABNT, que são as normas brasileiras de trabalhos. Na verdade, o ABNT é como quando são normas para fazer as coisinhas de um padrão para que todo mundo consiga entender. Tem norma para tudo, né? Até trabalho científico. De modo a facilitar-lhes a condição de acesso, circulação e comunicação. Capítulo 5 da acessibilidade dos edifícios de uso privado. Artigo 13. Os edifícios de uso privado em que seja obrigatória a instalação de elevadores deverão ser construídos tendo os seguintes requisitos mínimos de acessibilidade. Primeiro, um percurso acessível que une as unidades habitacionais com o exterior e com as dependências do uso comum. Segundo, percurso acessível que une a edificação e via pública às edificações e aos serviços anexos de uso comum e aos edifícios vizinhos. E terceiro, cabine do elevador e da respectiva porta de entrada acessíveis para pessoas portadoras de deficiências ou com mobilidade reduzida. 14. Os edifícios a serem construídos com mais de um pavimento, além de pavimento de acesso, a execução das habitações unifamiliares e que não estejam obrigadas à instalação do elevador deverão dispor de quê? De especificações técnicas e de projeto que facilitem a instalação de um elevador adaptado devendo os demais elementos de uso comum destes edifícios atender aos requisitos de acessibilidade. Próxima página e última. Artigo 15. Caberá ao órgão federal responsável pela coordenação da política habitacional regulamentar a reserva de um percentual mínimo de total de habitações conforme a característica da população local para o atendimento da demanda de pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida. Capítulo 6 da acessibilidade dos veículos de transporte coletivo. Artigo 16. O veículo de transporte coletivo deverá cumprir os requisitos de acessibilidade estabelecidos nas normas técnicas específicas. Capítulo 8 da acessibilidade nos sistemas de comunicação e sinalização. Artigo 17. O poder público promoverá a eliminação de barreiras na comunicação e estabelecerá mecanismos e alternativas técnicas que tornem acessíveis os sistemas de comunicação e sinalização às pessoas portadoras de deficiência sensorial e com dificuldades de comunicação para garantir-lhes o direito de acesso à informação, à comunicação e o trabalho e à educação, ao transporte, à cultura, ao transporte e ao lazer. Legal esse último aqui. Artigo 18. O poder público implementará a formação do profissional intérprete de escrita em braille, linguagem de sinais e de guias intérpretes para facilitar qualquer tipo de comunicação direta à pessoa portadora de deficiência sensorial e com dificuldade de comunicação. Artigo 19. Os serviços de radiodifusão sonora e sons e imagens adotarão plano de medidas técnicas com o objetivo de permitir o uso da linguagem de sinais ou de outra subtitulação para garantir o direito de acesso à informação às pessoas portadoras de deficiência auditiva de forma e no prazo previstos em regulamento. Capítulo 8. Exposições sobre ajudas técnicas. Artigo 20. O poder público promoverá a supressão de barreiras urbanísticas, arquitetônicas, de transportes e de comunicação mediante ajudas técnicas. Artigo 21. O poder público, por meio dos organismos de apoio à pesquisa e das agências de financiamento, fomentará programas destinados 1. À promoção de pesquisas científicas voltadas ao tratamento e à prevenção de deficientes. 2. Ao desenvolvimento tecnológico orientado à produção de ajudas técnicas para as pessoas portadoras de deficiência. 3. A especialização de recursos humanos em acessibilidade. Capítulo 9. As medidas de fomento à eliminação das barreiras. Artigo 22. É instituído no âmbito da Secretaria do Estado de Direitos do Ministério da Justiça o Programa Nacional de Acessibilidade com dotação orçamentária específica cuja execução será disciplinada em regulamento. Capítulo X. Disposições finais. Artigo 23. A Administração Pública Federal, direta e indireta, destinará anualmente a dotação... Isso aqui para terminar, né? Orçamentária para adaptações e eliminações e supressões de barreiras arquitetônicas existentes nos edifícios do uso público da sua propriedade naqueles que estejam sob sua administração ou uso. Parágrafo único. A implementação das adaptações, eliminações e supressões de barreiras arquitetônicas referidas no caput deste artigo deverá ser iniciada a partir do primeiro ano da vigência desta lei. Artigo 24. O poder público promoverá campanhas informativas e educativas dirigidas à população em geral com a finalidade de conscientizá-la e sensibilizá-la quanto à acessibilidade e à integração social de pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida.
Artigo 25. As disposições dessa lei implicam-se os edifícios móveis e declarados bens de interesse cultural ou de valor histórico artístico, desde que as modificações necessárias observem as normas específicas reguladoras destes bens. Artigo 26. As organizações representativas das pessoas portadoras de deficiência terão legitimidade para acompanhar o cumprimento dos requisitos da acessibilidade estabelecidos nesta lei. Artigo 27. Esta lei entre em vigor. Brasília, Fernando Henrique Cardoso. Acabou. A lei 1048 e 1098, né?